Nós sabemos que essa entrevista vai para o povo norte-americano. Se não me engano, é de uma TV de São Francisco, correto? Então queríamos dizer que isso, nós damos essa entrevista e sentimos uma responsabilidade do povo norte-americano frente ao povo brasileiro de fazer alguma coisa que melhore as condições do nosso povo. Se nós outros 70 estamos aqui, é por uma questão de resistência física que conseguimos sobreviver às torturas. E eu, por exemplo, sou um caso em tantos outros companheiros. E temos muitos companheiros que são mortos na prisão. A todo momento são mortos e cada vez a polícia mata mais pessoas, mais brasileiros, e cada vez a repressão se estende mais e prendendo pessoas inteiramente inocentes. Só queria isso. Muito obrigado. Obrigado. Brasileños Row 1, January 20th, 1950. Esto no es la revancha, ¿no? No. Vai dar o serviço. Queremos que tú hablas. Queremos apenas que tu hables e nada mais. Solamente... Não, vamos rápido. Senta aí pra ganhar tempo. Solamente aparelho Senta e no ponto. chão. Isso. Senta. Tá. Sim. Não, sim. Tá. Assim. Bota a mão por baixo. Por baixo. Não, levanta ele. Segura baixo. Ele tá em posição com isso. Uma forma de tortura Não, é rápido. que faz barrar o sangue a cabeça. É assim mesmo. E que se pode sustentar por 40 minutos al máximo sin desmayar. Entonces se dejan durante horas, muchas horas, 2 horas, 3 horas, sí, y se fica con las piernas movilizadas, sí. Y ahora se va a colocar en las mesas, entre 2 apoyos, sí. Ahora, cuando la persona está en pau de arara, se va a hacer el caldo, el afogamiento. Não vou te Sim. no ouvido. Cadê o pau? É afogamento, tá? Cadê o pau? Abre a bica, pô! Abre a bica! Eu vou aparecer como torturador, logo eu creio, logo eu. Cadê o pau, hein? Sim. O pau. Não vou pôr Baixa a cabeça, barra a cabeça. Bota um pouquinho no nariz. Ele não pode pôr em las narinas, porque seria muito malo Vou botar para dar demonstração para um quem pouquinho demonstra. rápido, tá? Sim. Palmatória. Sim. Também. Cansa, né? Cansa muito? Muitos morreram por não falarem nada, não. Mário Alves, Virgílio, Bacuri, Carlos Marighella, Joaquim Câmara Ferreira e muitos outros. Olavo Hansen. Todos na prisão. Cigaretos. Sim. Prende ele, acende ele. É queimada, sim. ¿Cuántas veces lo hicieron a él? Muitas vezes. Y después de la tortura, ¿ustedes tenían que hablar o Sim, resistieron? Fica quieto. Os que não hablam apanham cada vez mais. ¿Usted fue torturado también? Sí, ¿Puede describir la tortura? sí. Nosotros fuimos presos en 21 de noviembre a la noche. Entonces fuimos llevados para el DOCS. Nos sacaron la ropa y hicieron una serie de torturas, espancamiento, teléfono, no, ainda no. ¿Qué quiere decir? Teléfono, espancamento, palmatória, bufetadas, teléfono. Sí. Sí. Y a mí me hicieron torturas sexuales. ¿De qué tipo? ¿Puede describirlo? Porque... No, me sacaron la ropa y empezaron a hacer simulaciones de acto sexual y llamaron todos los funcionarios del DOCS.
¿Cuál es el sobre? Me dejaron en pie cerca de 3 horas. Departamento de Orden Político y Social. Es una de las secciones de la policía. Después, ellos fueron espancados en mi frente otra vez y yo también. Después de esto, fui sometida a choques eléctricos y me dejaron en el piso con baldes de agua consecutivos sobre el cuerpo. Yo quedé lá más de 2 meses, entonces yo veía todo día torturas. Muchas compañeras fueron torturadas con choques en los senios, en la vagina internamente, las orejas y por todo el cuerpo, umbigo. Y hay una compañera mía que fue completamente arrebentada de choques en la vagina y el seno, y tanto que le batían con la cabeza en la pared, que ela ha quedado desse tamanho, completamente deformada. Meu nome é Maria Auxiliadora Lara Barcelos. Minha idade, 25 anos. Lugar de nascimento, cidade de Antônio Dias, estado de Minas Gerais, Brasil. ¿Cómo cayó en fin en las manos de la policía? Bem, havia um policial que era proprietário. Não era um policial da polícia, mas era um policial no sentido de ser um policialesco. Chivato. O que é chivato? Colaborador. Ah, sim, um colaborador. Era proprietário da casa em que morávamos. Então ele fez uma denúncia à Polícia Central. E fizeram um levantamento cuidadoso da casa uns 15 dias antes de nossa prisão. E o próprio investigador se apresentou como um vizinho que queria morar ao lado, me apresentou mulheres, filhos. Eles têm melhorado os métodos. Bom, embora a gente procurasse aguçar todo o nosso espírito de observação, de atenção, de cuidado, que são necessários numa vida clandestina, como a que levava. ¿En qué ciudad era? Nos descuidamos dessa vez. ¿En qué No ciudad? Rio. No Rio. Então a casa foi cercada, metralhada, bombardeada e houve reação de nossa parte. Fomos levados para o DOPS. Já te contei a história? Já te contei? Quer que conte de novo? No, pero no estaba herido. No estaba herido. Meu marido estava ferido com uma coronhada e sinais de luta corporal. Eu e o outro não. Sim, nós reagimos até que se acabasse a munição que tínhamos em casa. ¿Tenía armas en casa? Ah, sim. ¿Y Tinha. dispararon ustedes a la policía? Sim, disparamos. Havia uma pistola 45, uma Winchester, revólver calibre 38, 32, bombas de fabricação caseira. Todo esse material que se utiliza na guerrilha urbana, em ações de propaganda armada, de tomada de fábricas, de defesa de comício para esclarecimento político nas fábricas, de expropriação, quer dizer, retirada do dinheiro que pertence ao povo e que está nas mãos da burguesia. Todo esse tipo de material utilizado nós tínhamos em casa. Cuando caíste en las manos de la policía, ¿tú tenías miedo, temor? Não propriamente. Eu tinha um pouco de raiva de ter sido presa naquelas condições. Porque achava que realmente tinha sido enganada. Mas medo, não. Gabira Unger, 22 years old. I got to Brazil when my father, who was an American citizen, died. My mother's Brazilian, so we went to live in Rio de Janeiro. And where did you grow up? In which part of the United States? In New York, Manhattan. Where did you go to school? Convent of the Sacred Heart of Jesus. Eu gostaria que nossa companheira mostrasse as cicatrizes resultantes das balas que lhe perfuraram o corpo. Uma bala nos pulmões
outra no fígado. Uma perfurou o pulmão e o fígado, né? Direito. ¿De dónde salió? Well, how did the police finally get you? Well, we don't know exactly how they found us out, you see. They never explained it to us, and we never got to know exactly. But they surrounded our house one day at 5 o'clock in the morning. We woke up, there were 3 of us, we woke up with bullets through the windows, about 20 men, all of them with machine guns, rifles, 45 caliber pistols, things like that. And, well, then they invaded the house. I got shot in the lungs, the liver, the ribs, and the hand, and I lost my thumb. That's it? Here. Oh, God. Eu fui colocada nua numa sala com cerca de 15 homens da polícia. E fui espancada, recebi bufetadas, umas cerca de 20 bufetadas, me deformaram todo o rosto. E... ¿Con palos? Hã? Não, com as manos. ¿Con las manos? Sim. Eles falaram mesmo que queriam me mudar o rosto. E depois disso, colocaram, durante todo o interrogatório, colocaram uma música numa altura impressionante, e música de macumba. Conhece macumba? Música afro-brasileira. Uma música com violenta percussão. E à medida que tocavam a música, espancavam meus companheiros e a mim. E estavam completamente excitados e alegres, satisfeitos, como se fosse uma festa. E pegaram uma tesoura e me seguravam pelos seios, fechavam a tesoura sobre o seio, fechavam, apertavam e depois tiravam. Esse tipo de coisa, assim. Eles falaram que iam me matar em nome do esquadrão e que ninguém ia descobrir, que ia ser numa estrada deserta, e tentavam me enforcar, assim, golpes de pescoço, e punham uma pistola no meu ouvido, esse tipo de coisa. Y ahora usted puede reír cuando describe esto. Rir? Não, é uma forma de expressão, mas não acho graça nenhuma. Tanto homens como mulheres ficam totalmente despidos, sacam as vestes para que os carrascos introduzam fios em ânus, vagina, em membros, toda a parte sensível do corpo. Mas que perversidade. Vocês estão ficando profissionais nisso, hein? Segura aqui, com muito prazer. Agora vamos amarrar a boca dessa vez, tá? Abra! Aparelho! Ponto! Ação que você participou, quantas? Cadê o Wellington? Dá o ponto. Cadê o Ponto! Wellington? Ponto com o Wellington. Ponto! O que você fazia na organização? O Wellington está se demonstrando torturador em primeiro, hein? Vamos começar a ficar desconfiada. Pois é, pra desconfiar mesmo. Cá, há uma tortura assim. Uma aqui e outra aqui assim. A barriga também. Então, tira ela, ela está cansada. Pega lá, cansou. ¿Qué sentiste en el momento que estabas en el palo de arada? Dor nos braços, dor no corpo inteiro. ¿Sentiste lo mismo que sentiste un sentimiento de terror cuando estuviste la otra vez en el palo de arada? Sim. Não, agora não. Diferente que lá, né? Mas lá é... ¿No tenían memorias ningunas? Não, só uma sensação de angústia. Sim, os braços, os membros, no pescoço. ¿No tenía ninguna memoria de la tortura que tenía? Não. Mi nombre es Fray Quito de Alencar Lima. Eu tenho 25 anos de idade. Sou religioso, estudante de teologia da Ordem de los Padres Dominicos de São Paulo. ¿Y usted es un cura?
um sacerdote? Não ainda, pero eu esperava fazer minha profissão solene e receber a ordem sacerdotal quando fui arrestado por el Esquadrão de la Muerte de São Paulo a 4 de novembro de 1969 em São Paulo, em meu próprio convento. E como ocorreu esta? Ocorreu que, através de uma batida policial a meu convento, o Esquadrão de la Muerte me arrestou e me conduziu para o DOPS de São Paulo e me torturaram 3 dias consecutivos, pero no terceiro dia, eles, bajo la mano do capitão Benoni Albernaz, ele me torturou 20 horas consecutivas. Começou às 7 da manhã até as 2 da tarde, com choques elétricos em minhas orelhas, meus ouvidos, onde eu tive fortes descargas neurovegetativas a ponto de fazer de necessidade fisiológica em minha própria roupa. E não me deixaram fazer nenhuma limpeza física e higiênica. E às 7 horas da noite me voltaram às torturas até a meia-noite com forte pancada e, sobretudo, o choque elétrico em todo meu corpo, a boca, meus ouvidos, meus pés, cigarrilhos em meu corpo aceso para fazer de muitas coisas. Pero no quarto dia, sabendo que eu volveria à tortura, eu tentei a morte cortando meus pulsos esquerdo, uma cicatriz acá, cortando as venas de meu braço, numa tentativa de poner ao fim alterno a tortura e poder fazer assim uma denúncia verdadeira de que o Brasil não é mais o país solamente do samba, do futebol, de Pelé, mas é também grande campeão da tortura, em que se negou na prática toda a liberdade de expressão, incluso a liberdade da religião. O próprio diretor da Operação Bandeirante, o capitão Dalmo e também o major Valdi, me ha dito que a igreja é uma força muito grande e que precisa ser combatida, pero tiene que torturar os sacerdotes para que eles aprendam. É a forma com que eles dizem que a sola coisa democrática no Brasil é a tortura, porque existe indiscriminadamente a los obreiros, a los sacerdotes, a los avocados, e, enfim, a todas as gentes. Sônia Regina Yessin Ramos, 23 anos, militante do Movimento Revolucionário 8 de Outubro, em homenagem ao nosso comandante Che Guevara. E como se caiu preso nas mãos da polícia? Eu chegava num carro, ainda com as mãos na direção, quando, olhando para os lados, havia uma 45 na minha cabeça e várias metralhadoras. Sim, assim. E em torno, metralhadoras. Me dominaram, embora eu tenha tentado reagir. E o carro era suyo? Não, o carro era um carro expropriado, porque havíamos feito uma ação alguns dias antes, uma ação de expropriação do dinheiro dos bancos burgueses. E foi nesse carro que eu fui preso. Agora, desde esse minuto eu comecei a ser fortemente espancada. Como podia resistir este dolor? Com o ódio realmente que se reforça naquele momento e com a necessidade que a gente vê de não entregar companheiros, porque entregar companheiros é entregar a revolução. Quer dizer, com a firmeza ideológica e política é que se pode resistir. Tem que se ter a cabeça bastante fria, procurar dar pontos errados para ganhar tempo, para pensar durante a viagem, quando te levam para esses pontos frios. O que é ponto? Ponto é encontro, sim? Você é presa, torturada, então é bom que você diga um ponto errado, um encontro errado. Enquanto levam você a esse encontro, você pensa, monta uma história e, evidente, quando você volta e o encontro falha, a tortura dobra.
mas você teve algum tempo, ganhou algum tempo, e enquanto isso os companheiros que estão fora têm tempo de perceber que você está presa e não vão cumprir, não vão mais aos encontros onde você poderia ir. O choque elétrico parece a mim e a maioria dos companheiros a pior das torturas. Muitos companheiros defecam, urinam e inclusive ejaculam sob o efeito do choque. Agora, o choque é corrente contínua, não é um pequeno choque de 1 minuto. Há um companheiro que ficou no Brasil que sofreu um choque contínuo durante 20 minutos. E era pior que a tortura psicológica? Ou... Sim, eu sofri um tipo de tortura psicológica, como vários outros. Fui levada para um recanto escuro, numa determinada estrada, onde me colocaram um cartaz do Esquadrão da Morte e me ameaçaram com a pistola de matar. Realmente a nós não assusta muito, porque a gente sabe que eles não nos querem mortos, eles querem vivos, eles querem humilhar, inclusive, e tirar informações. Se eles nos matarem, acabou. E tem algo com o crocodilo? Sim, o crocodilo eu não sofri. Depois que eu saí do COD é que trouxeram crocodilo. Agora existe, é psicológica também, porque... Como se me mostrou? Sim, prendem os pés e as mãos e a pessoa fica nua e o crocodilo passeia pelo corpo, pelo nosso corpo. Cobras, há celas onde há muitos ratos, baratas, celas de castigo. Esta era uma solitária pequena, totalmente fechada, sem iluminação, aonde permanecemos durante 2 dias sem alimentação. Após este tempo, nós fomos conduzidos para uma sala especial, uma sala de tortura, aonde começaram a me espancar barbaramente, com palmatórias. Aonde? Nas mãos, na sola dos pés, nas costas e nos testículos. Diante de uma resistência, também fui colocado no pau de arara, amarrado pelos pés e pelas mãos, com um cordão amarrado na cabeça, ao testículo. Passaram a me dar choque elétrico em todo o corpo. À medida que o cansaço me dominava, a cabeça naturalmente caía e o cordão que nela estava amarrado puxava os testículos, causando dores horríveis. Foi um momento assim desesperador, choque elétrico constantes, que quase que virávamos uma volta na barra onde estávamos amarrados. Os torturadores tinham megafones e colocavam perto do ouvido e gritavam palavras mais absurdas. Usaram outras variações de tortura, como por exemplo, tentaram arrancar com alicate minhas unhas. Tentaram colocar agulha nas minhas unhas. Com alicates torciam meu peito. Com gilete ameaçavam cortar meu rosto. E ameaçaram também matar um primo meu, o que posteriormente o fizeram atirando do 5º andar de um edifício em Copacabana. Seu nome é Reinaldo Silveira Pimenta. Os torturadores, 2 principalmente, de nome Samuel Gutenberg, agentes da Polícia Federal do Estado do Paraná, têm pastas pessoais aonde trazem todo o material de tortura e tem um carinho impressionante com o material de tortura: alicates, palmatórias, aparelho de choque elétrico. E quando iniciam a tortura, eles colocam uma mesa com uma toalha e sobre a mesa
distribuem o material de maneira ordenada, como se fosse uma festa, uma exposição, com algum tempo, mais ou menos uns 10 dias que permaneci nesta prisão, me transferiram para a Ilha das Flores, com a presença dos torturadores do Paraná e sob a orientação do comandante Clemente. Os agentes do CENIMAR utilizaram, desta vez, vários cachorros policiais amestrados que obedecendo à orientação de um treinador, sob uma primeira ordem, abocanhavam meu testículo e sob uma segunda ordem apertavam. Todas as torturas que eram praticadas nesta ilha e que eu sofri, obedeci a orientação de um médico chamado Dr. Coutinho, tenente da Marinha. Dr. Coutinho era um encarregado de observar toda a tortura para impedir que os torturadores passassem o limite em que eu ficasse inconsciente. O importante para isso, não por humanidade, evidentemente, mas porque para eles era importante atingir apenas o limite da minha resistência. Cada vez que eu ficava inconsciente, era vantagem para mim, entende? Porque eles tinham que parar e eu não sentia mais as torturas. Então eles mantinham tudo dentro de um determinado limite, que esse doutor controlava. Então, às vezes em que eu ficava inconsciente, ele me dava soro na veia para recuperar, dava estimulantes para que eu recuperasse a consciência e aguentasse mais tempo a tortura conscientemente. Jean-Marc van der Weide. It's a mixture of French and German. My parents are from origin of Switzerland. How old are you? 24. And what were you before you went to jail? I was a student in chemical engineering in the University of Rio de Janeiro. And you were with the student movement? Yes. I have been elected president of the National Union of Students of Brazil. Quando se fez uma grande panfletagem no Rio de Janeiro, no centro da cidade, os panfletos caíram do alto de um prédio, de um edifício. E a polícia, para tentar pegar quem tinha lançado os panfletos, cercou o edifício e prendeu todos que estavam dentro, entende? E passou a interrogá-los dentro do próprio edifício. Isso é muito comum, por exemplo, em fábrica, quem é observado com um panfleto, entende? Existe uma frase dita por um torturador da polícia, do exército, no Rio de Janeiro, a respeito desse problema. Ele dizia, e nós todos ouvimos isso na prisão, que é preciso passar todo o povo brasileiro pelo pau de arara para saber quem é ou não é patriota. Entendeu? É assim necessário que to torture every Brazilian to know who is and who is not patriot. Sim. O terror quem faz no Brasil é o governo, embora a propaganda tente nos conceituar como terroristas. No sé, especialmente ella tiene una cara de madre, así que la conservo, por ejemplo, ¿no? No parece una mujer endurecida, ni... No, tiene... Os hijos são revolucionários firmes e convictos. Ela também. Eu também. Ha sido un ótimo comportamiento, digno. Él se recusó a dar cualquier tipo de informaciones que le pedía. No sé si la tenía, pero no me interesa. Pero no la dio. Entonces, cuando fui presa, él me decía que había de pegarlo un día y que la mataría a él y a los dos meninos, que eran terribles, que no había solución, ¿cierto? Entonces ele... Pum. E de pendurado de cabeça para baixo, eles dão choques na língua, engolem a língua, as orelhas. Sí, aquí se hizo también eso. ¿Cómo? También se aplicaron ese tipo de torturas aquí a los presos políticos. Choques eléctricos. Sí, todo ese tipo de choque eléctrico, incluso el amoníaco, usan también. Le hacen comer excrementos. Ah, sí. ¿También hacen bien?
No, no al 100, pero yo creo que es preferible a muchas cosas. Sí. Comparado con lo otro. ¿Por qué ya se lo sirve? Gustoso. Si te dieran a elegir. Eu preferia. Então da rua para o Marco ou para o Gaúcho? Eu ia fazer da Afonso, Vocês veem como é bom? É ótimo, né? Eu ia fazer para Afonso, mas não posso, tem que assinar, né? Brito, podemos hacerlo afuera, ¿no? Sí, lá atrás. Oh, sí, en algún... Vamos para 24 horas. O... ¿Qué estructura van a reconstruir? Con las piernas en los brazos esticados, ¿sí? Tú alagas la nariz. El agua con papel, ¿no? Y queda ahí bocado. Urina, después las larinas. Y se va a hacer una rápida explicación, ¿no? Sí, todos los compañeros van a ayudar. Sí. Ah, no quiere grabar. Rolling. Quando a polícia pediu que eu tirasse a minha roupa, sacasse a minha roupa, e eu me recusei, porque sabia que ia tirar uma roupa para ser torturado. Imediatamente eles rasgaram toda a roupa. Mais acá. Mais também? Ih, tá quebrando. Yeah. Aí. Não, pode. E não pode chiar não, hein? ¿Dónde se siente la presión? En la espinha. La finalidad es que la persona se saque la resistencia, ¿no? Después que pide la resistencia, y aquí se queda uno. Aquí se va un policía arriba. ¿Y qué hace? Sí, agua. Bueno, ahí se da pancadas, ¿no? Está frío. Y aquí se pone agua en la nariz, ¿no? Sí. Toda la vida. Ahí se va, porque queda tiempo, hasta que se desmaya. Cuando desmaya, la policía se segura un poquito, ¿no? Sí. Y los hilos eléctricos se lo pone en los testículos, ¿no? En el mismo tiempo. Al mismo tiempo, es paralelo. Y los pies ponen aquí los pies y las manos, ¿no? Y las orejas E pancadas acá. y el policía sentado arriba aquí. Senta ahí, senta arriba. Não, pô. No, así no va a parecer, es que va a masticar un poquito, ¿no? Pero allá no, allá se queda el hombre aquí. El choque. O entonces, ¿está bien mucho? Minhas orelhas. Porque aquí lo aperta, hasta abajo. Lo aperta hacia abajo, entonces la circulación aquí y la espina se queda completamente inmóvil. Más que varios días casi que inmóvil, ¿no? ¿Y cómo se llaman ellos esta Bueno. tortura? Mesa de operação. Que o preso morre, como Chael. Chael recebeu tantas pancadas e choques elétricos no intestino que só aguentou um dia de tortura. Houve uma hemorragia interna. Mário Alves também um cacetete no ânus, um cacetete com dentes. Quando puxa, ele tem uma posição que ele entra e quando sai os dentes segura. Com uma flecha. Com uma flecha. Aí também o companheiro Bacuri, que foi morto sendo tirado orelhas, dedos. O companheiro Joaquim Câmara Ferreira, também bastante torturado. O companheiro Mariane é um sargento, é um cabo das Forças Armadas, companheiro de Carlos Lamarca. Esse companheiro está sem poder andar devido ao efeito dessas torturas. O choque elétrico, quando é aplicado durante 2, 3 horas, o detenido fica 2, 3 dias sem poder andar devido à contração dos músculos. Assim mesmo, os músculos duram. Aos poucos é que ele vai abrindo os dedos. Há muitos companheiros aqui que ainda não mexem o dedo devido à quantidade de choque. É muito bárbaro essa forma de tortura, porque não deixa sinal totalmente visível. Com o tempo,
aquilo passa. Também este mesmo fio é introduzido em ânus, que vai até o intestino. Ânus. Introduz, depois então é ligado da corrente dentro de ânus, diretamente no intestino. É horrível este choque. Você recebeu uma vez? Recebi nas nádegas, no pênis, nos dedos, na boca, nas orelhas e por toda parte da cabeça e do corpo, assim, correntes elétricas, no corpo todo. Antônio Expedito Pereira, 40 anos, advogado, residente em São Paulo, preso há 2 anos. A acusação contra mim é de defesa dos presos, dos acusados políticos. Como na qualidade de advogado, defendi muitos que estavam nos cárceres da ditadura militarista brasileira. Então, a polícia e o exército, em um determinado dia, compareceram ao meu escritório e me prenderam. E que disseram na polícia neste dia? Que eu deveria contar a eles todos os diálogos, dizer tudo que os meus clientes me falavam, estivessem eles em liberdade ou estivessem eles presos. Como não falei, evidentemente, fui demasiadamente torturado, e toda a minha família foi torturada, inclusive minha filha de 10 anos de idade, foi interrogada e torturada pelo exército. A minha mulher foi torturada na minha frente, 3 irmãos meus, sendo que um deles perdeu a audição de um dos ouvidos, a minha secretária particular e o meu motorista, além de 4 clientes que se encontravam no meu escritório na ocasião da minha prisão. Pode descrever-nos a tortura, como foi? Sim, inicialmente eu fui levado para o quartel da Polícia do Exército em São Paulo e imediatamente despido, molharam meu corpo e eu fui dependurado em um cano, de cabeça para baixo, a partir das 10h30 da manhã até as 5 da tarde, quando perdi os sentidos, uma vez que um dos militares me introduziu na uretra um fio eletrificado. Aí perdi o conhecimento. Durante 30 dias, diariamente, fui torturado da mesma maneira, somente que 3 horas cada vez. 3 horas e meia. E sempre se faziam as mesmas perguntas. Apenas no primeiro dia não foram feitas quaisquer perguntas. Como me recusava terminantemente a falar, e como continuei me recusando sempre, a polícia e o exército começou a prender os meus parentes, como disse anteriormente, e a torturá-los na minha presença. Como foi torturado sua mulher e seu filho? E que perguntas faziam na polícia? A minha mulher faziam perguntas de quem eu recebia em casa, que visitas nós recebíamos e essas visitas o que conversavam. O tipo de tortura que ela sofreu foi o mesmo da tortura aplicada nas demais mulheres presas pela polícia da ditadura brasileira. Ou seja, aplicação de choques elétricos nas partes íntimas, principalmente na vagina, no bico dos seios, na boca e nas orelhas. A menina recebeu apenas palmadas. Ameaçaram-na de pendurar, mas felizmente isto não ocorreu. Desejavam saber se durante as visitas à minha casa, das nossas diversas relações, se ela conhecia determinadas pessoas e como ela também se recusasse a falar, evidentemente por estar horrorizada, perguntavam o que se conversavam. Evidentemente a menina não se recordou e não sabia, e assim ela permaneceu durante um dia sob a ameaça e o terror dos oficiais. O oficial brasileiro que a interrogou foi o capitão Pivato. Então, seu crime atualmente foi nada mais que defender outras pessoas. E por isso foi torturado. Correto. Porque não fui torturado pela acusação de eu defender, mas eu fui torturado para que dissesse o que os meus clientes falavam comigo, que tipo de assuntos eles tinham e o que me haviam revelado nessas conversas. Tinha temor? Não. Porque eu tinha ainda moralmente uma posição muito firme, porque qualquer lei em qualquer país proíbe que o advogado, que o médico, que o padre digam
o que conversam com seus respectivos clientes, com seus dirigidos espirituais. Nós podemos dizer, em termos de democracia do Brasil, que só existe uma democracia no Brasil, que é a democracia da tortura. Tortura-se todos, torturam-se desde os mais pobres aos mais ricos, desde as crianças até as pessoas velhas. A única democracia que existe no Brasil é esta. Não é bem uma democracia, é mais o igualitarismo. É o igualitarismo da tortura. Marcos era geólogo formado, um dos alunos mais brilhantes da sua turma, ex-seminarista, ele quase chegou a ser padre. E, de repente não, depois de um processo grande de luta no Brasil, Marcos sentiu que a profissão dele de geólogo num país como o nosso não tinha sentido. Não tinha sentido porque quem controla a pesquisa são as empresas americanas e que não querem que a gente desenvolva realmente a pesquisa no campo do minério, no campo do petróleo. Bom, então Mário tornou-se operário metalúrgico em São Paulo. E era um bom operário, um bom metalúrgico, um homem muito dedicado à sua profissão e à sua classe. Um dia foi denunciado e preso. Preso, Marcos queriam que ele dissesse coisas que não sabia, porque o trabalho dele era realmente de operário, era uma visão sindical da luta no Brasil e não um trabalho engajado na luta armada. Então queriam que Marcos falasse da luta armada e que Marcos entregasse gente ligada à luta armada. Marcos decidiu que não entregava nem a sua própria casa, nem o lugar em que morava. Depois de um processo longo de choques, Marcos tinha uma propensão à epilepsia e os choques fizeram com que ele se tornasse epilético. Assim mesmo continuaram a torturá-lo, ele tendo um ataque epilético no pau de arara com choques e continuaram a dar choques no Marcos. Bom, a situação de Marcos hoje é a seguinte: a perna esquerda está imobilizada, a perna direita está semi-imobilizada, o braço direito está imobilizado, o olho direito está semicerrado, o olho esquerdo está inteiramente cerrado, e ele não consegue dizer uma palavra inteira. Cada vez que fala é aos arrancos. E a única culpa de Marcos é ter deixado de ser um geólogo da burguesia para se tornar um operário metalúrgico. Foi encontrá-lo no hospital. E a única coisa que Marcos diz é que para ele a luta não terminou. Que ele continua operário do lado do povo. Foi muito amigo tuyo? De infância. Nós fomos escoteiros juntos, Boy Scouts. E vivemos uma grande parte da nossa vida juntos. Como se chama você? Qual é o seu nome? Manuel Dias Nascimento, ex-dirigente sindical de Sindicato Metalúrgico de Osasco, 27 anos. E você? Qual é o seu nome? Jovelina Antonella do Nascimento. E sua idade, por favor? 33 anos. E o que passou depois do seu encarceramento? Sim, fui muito torturado desde a hora da prisão, em pleno público. Os policiais trepavam em cima de mim, pulavam e apontando arma, pedindo que reagisse, que era para eles poderem metralhar em pleno público. Não conseguindo isso, levaram até o Castro, onde fui torturado severamente, fui para o pau de arara. Até antes de descer do pau de arara, minha companheira chegou com meu filho, e onde este filho assistiu partes da tortura. O garoto ficou em estado muito revoltoso, onde protestou também contra a polícia. A criança, em seguida, foi levada para a polícia feminina, tirada de nós, logo ali, onde apanhava, inclusive nas mãos, para poder se alimentar, fazer aquilo que ele não tinha, os costumes caseiros. Entende? Então, polícia muito ignorante, não sabendo lidar com criança, espancava a própria criança para poder a criança se alimentar. Ignorância de policiais mesmo brasileiros. Em seguida, da minha tortura, muita tortura,
eles não conseguiam mais tirar nada de mim, puseram minha companheira no pau de arara, choque em todas as partes do corpo, nas partes íntimas, para ver se eu conseguia... Em sua presença? Sim, em minha presença, sim. Na minha presença, só para me ver, para me poder tirar ela do pau de arara, para me poder falar. E como se sentiu você em todo esse processo? Ah, muito mal, né? Muito mal. Eu cheguei, fui torturada, meu filho foi torturado. Não posso falar do filho. Por quê? Não posso falar da criança. Ela fica emocionada porque a criança passou muito mal. A criança ficou em estado que não aceitava a mãe há poucos dias, entende? Então a criança ficou em estado desesperador que não conhecia nem a gente, entende? Ele viu o pai, bateram no pai na frente dele, ele dizia, não pode bater no papai, não pode, disse que não pode. E pra mim foi muito duro. Depois de 3 dias que eu estava presa, aí me chamaram para ver ele apanhar, né? Bateram nele na minha frente, depois tiraram ele e botaram eu. Bateram muito em mim, mas não perguntavam nada, porque sabiam que eu não tinha participação nenhuma. Então não me perguntavam, só me batia para ele ver. E eu aguentei firme, achei que aquilo eu tinha que aguentar, né? Me casei em junho e julho de 69. Depois de ir a la clandestinidad. Ah, sim. Com um companheiro no movimento. Sim. Era um companheiro de São Paulo, operário de uma fábrica em Osasco e líder do movimento lá. E onde está ele agora? Ah, está no Brasil, na prisão. Prisão. Y bueno, entonces fuiste a la clandestinidad. Entonces, ¿qué tipo de vida tenía adentro de la clandestinidad? Não há diferença muito marcante da vida clandestina para a vida normal, da vida de todo dia. A nossa atuação é revolucionária, mas a nossa vida de todo dia é como o comum das pessoas. Moramos em uma casa, conversamos com os vizinhos, temos uma vida normal, vamos ao cinema. ¿Cómo sabías tú de la tortura que recibió tu marido? Bien, nós fomos torturadas juntas. ¿Juntos? Sí, nós tres, yo y los dos. Uno murió al fin del primer día, yo conté, ¿no? ¿Qué le digo? Que ha morido violentamente estancado, le quedaron las costillas. Él sufrió una hemorragia interna, fue todo deformado. Entonces, después no los vi más, solo en el jueves, en el sábado. Fomos presos en el jueves. Después, eu solo encontrei meu marido quase um ano depois, quando nós fomos à justiça. Então, quando lo encontrei, ele estava sendo torturado de novo. Certo que recebia choques elétricos e los ponen un capuz en la cabeza y los dan con los cacetetes. Mesmo que no quieran obter informaciones, es de odio que tienen. Vai amarrar os vestidos? Aqui, você tem que fazer força com as mãos aí, porque se você baixar, é exatamente isso. Você tem que ficar o tempo todo. É uma tortura que eles faziam em Minas. É sim. Né? Você é amarrado nos testículos. Então, se você baixa, o problema é teu, entende? Quer dizer, suspende aqui a bunda pra você ver. Não, mas amarrado. Tem que fazer força, exatamente, é isso mesmo. Entende? Aguenta aí. Cadê a cordinha que tem? Hay que amarrar a mão porque senão... Agora, como é que você pode tirar a cueca? Lá pantalão interno? Pode tirar? Para filmar? Não, amarra por aqui mesmo, dentro, não? Porque aí pode passar por aí. Não é necessário. Amarra esse negócio aí. Amarra. Você. Nos testículos. É terrível essa tortura. Porque se uno baja, você... Cadê o ferro? Pega lá o ferro. Sente nosso rosto. Levanta. Isso, assim. Aí. Suspende lá. E aí? Fixo. Fijo. Então, ele hay que dar assim a vida inteira. 1 hora mais. Se el preso baja, a consequência em testículo. Não pode baixar, permanece assim muito tempo.
El objetivo, quando quer falar, chama a polícia e eu quero falar. Então, a polícia vem, tira e ele denuncia, fala o que tem a falar ou falar. Se ele baixa, puxa o testículo. Há muitos que estão sem ele, sem os testículos porque não resistiram. Acá e acá. Cansa. Durante 1, 2, 3 horas, essa parte e esta. É muito horrível essa tortura. E tem que falar depois disso? Depende do detenido. ¿Cómo se sienten ustedes cuando hacen ahora los papeles de...? Sentimos muito mal. Apenas uma demonstração para mostrar como funciona a tortura, mas nós outros não gostamos. Muito mal. Quando nós outros fazemos alguma demonstração de tortura para a prensa, é no sentido de furar as barreiras da ditadura em Brasil e mostrar para o povo livre do mundo o que se passa em nós outros em Brasil. É a única razão que nós outros nos dispomos a fazer demonstrações de tortura, porque não nos sentimos bem pegando um companheiro e recordando as péssimas e más condições em que ficam detenidos durante dias e dias sendo torturados. Se existisse democracia, se existissem outras formas do povo alcançar o poder, entende? Nós não escolheríamos uma forma violenta apenas porque sejamos violentos por natureza, entende? Não é essa a situação. Nós adotamos aquela forma que é a única possível dentro da situação histórica que vive o Brasil, entende? Não existe outra possibilidade do povo chegar ao poder, entende? A não ser pelas formas armadas. Vai provocar realmente uma série de destruições, de prejuízos, de mortes, entende? Uma série de coisas que vão ser terríveis, como podem se ver no Vietnã, quer dizer, é todo um massacre, uma luta violentíssima. Mas nós sabemos o seguinte, que se isso não for feito, entende? A violência do sistema, como disse a companheira, vai continuar fazendo vítimas de outra forma, entende? Então nós sabemos que a mortalidade infantil no país tem um índice enorme, entende? E sabemos que no Nordeste morre-se de fome, sabemos que a penúria no país, entende? A subnutrição e tudo isso são formas de matar também, são formas de matar a prestação. De matar a prestação. Esta tortura se chama pau de estrada, com a particularização de pau de homicida. Começou a ser aplicado pela polícia comum contra os criminosos comuns e depois foi transportada pelo Esquadrão da Morte para os presos políticos. Depois de fazer com que os companheiros corram pela estrada ameaçados de fuzilamento, eles aplicam esse tipo de tortura medieval que tem o sentido de obrigar os companheiros a confessarem pelo menos uma ação. Fica quieto. Foi usado em São Paulo com uma moça jornalista chamada Norma Freire e foi usado em Minas com este companheiro, o Dr. José Carlos Madeira. Os motoristas começam a mover os automóveis em uma velocidade quase nula para que aos poucos o corpo vá sendo estirado. Os intestinos se rompem, o fígado se rompe, a pessoa por último começa a ter a pele rompida, até que se rebenta, as juntas se soltam e torna-se uma pessoa inutilizada. Porque dice que él no vino a los malos, a los pecadores, él no vino a los... para que el Señor nos haga ser fieles hasta el fin de esta jornada. Teníamos una visión al principio muy romántica sobre el trabajo que podíamos desenvolver, de educación, de salud, de alfabetización. Yo conviví más o menos un año con las faveladas, de una de las inúmeras favelas, de las más atrasadas, pero que son increíblemente atrasadas, pero ainda hay grados de atraso. Cierto que esa era una de las peores. La primera constatación ha sido de la profunda miseria, fome mismo que los chicos de esa edad, que les impedían de concentrar la atención en las aulas, tenían limitaciones para aprender,
a causa da subnutrição e do baixo quociente intelectual. Unos 75% de los niños son atrasados por razón de malnutrición. Sí, se nota. Se nota, é o mesmo aspecto. Esse que tem o abdômen muito desenvolvido a causa dos vermes, las verminoses y el aspecto de manchas en la cara. Entonces tú puedes notar. Sí, es la propia constitución ósea de los niños de favelas que viven subnutridos, la descalcificación, todo eso se refleja en la apariencia. Espíritu de enfermedad, señores, ella ha sido desahuciada de los hombres de esta tierra, pero su palabra dice lo que es imposible para el hombre. Tiene todo espíritu de enfermedad, Señor, que le tiene postrado en este lecho de dolores, Señor. Trabajamos en esta favela un año. ¿Qué edad tenías tú en este momento? 15 años, 14 años. Yo pensaba que la caridad, que no la caridad de pan y de monedas, pero la caridad de dar alguna cosa que yo había aprendido en términos de educación, eso, que es una forma de recompensar, ¿cierto? Sí. Que era el más justo que se hacía. Eu achava que talvez como médica eu pudesse ajudar mais do que como educadora. Na escola, a gente não conseguia deixar de ver todos os aspectos gritantes de uma sociedade subdesenvolvida como a nossa. Nas aulas de anatomia, os cadáveres, que a gente considerava serem velhos de 50, 60 anos, ao olharmos a ficha e verificarmos que tinham 25, 30 anos. Quero eu ir à igreja, hermano, ir à igreja, isso é o que quero. Pero ¿quién me lleva? No tengo. Son de origen campesina reciente, entonces que ellos conservan todos los valores, la rigidez moral, los conceptos de familia, todo eso que es altamente positivo, ¿cierto? Ahora, el problema mayor es que, y las contradicciones son muy agudas, que son los que sufren más los efectos de un sistema que marginaliza, que tiene una tecnología muy avanzada en la ciudad, que impide grandes masas de participar de la producción, ¿cierto? Que el sistema no tiene condiciones de absorberlo. Entonces, tenemos que encontrar una manera de vinculación a ellos. ¿Qué planes tienen ustedes? Volveremos al Brasil luego que posible. Ellos saben de eso, ellos tienen bastante miedo que nos volvamos. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer.